Olá, que a graça e a paz de Cristo esteja com cada um. Sejam mais uma vez bem-vindos ao nosso canal Profecias Atuais, canal que estuda as profecias relevantes para o nosso tempo. Se você ainda não é inscrito, se inscreve lá no nosso canal, deixe o seu like, comente e acione o sininho para que você possa receber as notificações toda vez que tiver vídeo novo aqui no canal. Também nos siga lá no Facebook.com/Profecias Atuais. Lá nós disponibilizamos outros materiais, gráficos, imagens, artigos, para que você possa se aprofundar cada vez mais no estudo das profecias. E lá também nós colocamos quando vai ter, quando não vai ter vídeo aqui no canal. No final de semana passado nós não tivemos, colocamos lá que nós não teríamos estudo, disponibilizamos um link a respeito do Natal. Aqueles que estão lá no Facebook viram, e lá nós avisamos que não teria. Nós dedicamos um pouco mais de tempo para a nossa família, eu e o nosso produtor Regis, mas hoje, no primeiro final de semana do ano de 2020, nós estamos aqui de volta para dar continuidade aos estudos da profecia e dar continuidade aos estudos das trombetas que nós começamos. Nós já estamos no terceiro vídeo. Acredito que hoje ainda não vai dar para terminar. Hoje nós vamos estudar só a quinta trombeta, e a sexta trombeta nós vamos deixar para o próximo estudo, porque são muitos detalhes. A quinta e a sexta trombeta é um texto um pouco longo, então nós vamos dividir ela em duas, estudar a quinta hoje e a sexta no próximo vídeo, para ficar mais fácil a compreensão, para não encher a sua cabeça de tantas informações e embaralhar um pouco. Mas qualquer dúvida, nós estamos sempre à disposição para que você possa sanar suas dúvidas, para que você possa cada vez mais aprender da palavra de Deus. Vamos então continuar, mas antes de continuar nossos estudos, eu peço que você, se puder, feche seus olhos para que nós possamos falar com Deus. Obrigado, Senhor, por mais uma vez dar a oportunidade de estudar a Tua Palavra. Lhe agradecemos por esse ano que passou, apesar de difícil, mas agradecemos porque o Senhor nos guardou, nos livrou do mal. E se tiver alguém aqui que teve algum momento difícil, que perdeu algum ente querido ou se teve alguma dificuldade, que o Senhor possa os confortar nesse momento, mesmo com todas essas dificuldades. Eles estão aqui querendo aprender a Tua Palavra, que o Seu Espírito Santo esteja com eles, para que nós possamos aprender mais as Suas profecias. Nós pedimos a Tua presença agora pela Tua graça, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Bom, então vamos lá. Nós vamos começar agora o estudo da quinta trombeta. Porém, eu preciso pedir desculpas aqui para vocês, que eu esqueci de dois detalhes do capítulo 8, da primeira à quarta trombeta, em que nós vamos passar agora. No último vídeo eu estava com muita dor de dente e acabei passando batido desses dois detalhes importantíssimos para nós entendermos o que vai acontecer aqui na quinta trombeta. O primeiro detalhe é que na terceira trombeta, quando fala que uma grande estrela foi derramada, caiu e amargou as águas, nós vimos que a terceira trombeta mostra a apostasia da igreja, que essa estrela simboliza anjo, o anjo caído é Satanás, e que Satanás amargou as águas, e as águas são povos, línguas, tribos e nações, que a vida deles se tornaram amargas. Por que a vida deles se tornaram amargas? O que significa o amargo em profecia? Em Deuteronômio capítulo 29, no verso 18, diz: para que entre vós não haja homem, nem mulher, nem família, nem tribo, cujo coração hoje se desvie do Senhor nosso Deus, e vá servir aos deuses dessas nações, para que não haja entre vós raiz que produza erva venenosa e amarga. Então, quando fala lá na terceira trombeta que essa estrela caída, que é Satanás, amargou as águas, significa que ali começa a se instituir a idolatria. E realmente, quando começa a apostasia da igreja, a partir do ano 700 e pouco, nós vimos isso lá no estudo das 7 igrejas, se institui a adoração aos santos. Começa-se a idolatria dentro da igreja, e isso é um dos momentos terríveis da igreja, e é por isso também que vem o juízo. Aliás, nós vamos pegar bastante coisa desse período das 7 igrejas para que nós possamos entender essa quinta trombeta.
E também outro detalhe que eu deixei para passar batido é o último versículo do capítulo 8, do verso 13, que fala: Então vi e ouvi uma águia que voando pelo meio do céu dizia em grande voz: Ai, 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 dos que moram na terra, por causa das restantes vozes da trombeta dos 3 anjos que ainda têm de tocar. É lógico que a águia não fala, então isso aqui é um simbolismo. A águia na Bíblia, ela tem vários significados. Às vezes ela é tratada de uma forma boa e às vezes ela é tratada de uma forma ruim. Algumas traduções dos mais antigos não colocam águia, e sim abutre. Porém, tanto a águia quanto o abutre é classificada como um animal impuro no Antigo Testamento. Apesar de, às vezes, Deus falar que aqueles que correm, que esperam no Senhor, correm e não se cansam, voam como as águias, né? Porém, há muitas vezes a águia é tratada como um mau agouro, como má notícia no Antigo Testamento. E pode ser a interpretação mais correta, que é essa, quando que alguém está trazendo uma má notícia, porque essa águia está dizendo ai, ai, ai. Quando fala ai na Bíblia, geralmente é um lamento de juízo. Você vai ver Jesus Cristo utilizando essa expressão lá em Mateus 23, quando ele fala ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, quando ele fala sobre as 2 cidades que ele teve um período de ministério, que é Cafarnaum e Corazim, perdão. Quando ele fala ai de ti Cafarnaum, ai de ti Corazim, é um lamento porque vai vir um juízo, né? Fala, ai de ti, é porque a certeza que vai vir um juízo, isso se torna um lamento. Então, a partir da 5ª trombeta, começa-se os ais, que são o período mais difícil da igreja, que vai ser o período onde vai vir um juízo um pouco mais forte, apesar de ele ainda ser parcial. E o que são esses juízos? Na 5ª trombeta, fala no capítulo 9, no verso 1, que o 5º anjo tocou a trombeta e viu uma estrela caída do céu na terra e foi-lhe dada a chave do poço e do abismo. Então aqui a gente já tem que parar para entender e interpretar esses símbolos. A estrela caída, nós já sabemos que é Satanás, porém fala uma estrela caída, então pode ser um dos anjos caídos, mas aqui ele não está mais na água, agora ele está na terra. Se água é povos, línguas, tribos e nações, terra é o oposto, é um lugar deserto, um lugar onde tem pouca habitação, poucas pessoas habitando. E foi-lhe dada a chave do poço do abismo. O abismo na Bíblia não é a mesma interpretação que nós temos. O abismo para nós é um buraco muito grande, né? O abismo da Bíblia geralmente é um lugar vazio, sem forma, tanto é que lá em Gênesis capítulo 1 fala que a terra era sem forma e vazia, e o Espírito do Senhor pairava sobre a face do abismo, né? Então, abismo é um lugar inabitável, sem forma, que tem poucas pessoas habitando. Então, é onde que agora está esse anjo caído, que pode ser tanto Satanás ou um dos seus anjos. No verso 2 fala que ele abriu o poço do abismo e surgiu fumaça do poço, como fumaça de grande fornalha, e com a fumaceira saía do poço. Escureceu-se o sol e o ar, mais uma vez escurecendo o sol símbolo de Jesus Cristo. Então vai acontecer alguma coisa que vai escurecer mais um pouco ainda o ministério de Jesus Cristo. E no verso 3 fala que também da fumaça saía gafanhotos para a terra, e foi-lhe dado poder como que tem os escorpiões da terra. Gafanhoto geralmente também é tratado como uma praga enviada por Deus no Antigo Testamento, né? Nós temos a praga dos gafanhotos, lá nas 10 pragas do Egito, e também lá em Joel capítulo 2, nós já lemos também que se trata de um juízo de Deus, porque gafanhoto é aquilo que consome tudo, que destrói tudo. E aqui esse juízo que se levanta contra o ministério de Cristo também é tratado como gafanhoto. No verso 4 fala que foi-lhe dito que não causasse dano à erva da terra,
nem a qualquer coisa verde, nem a árvore alguma, e tão somente aos homens que não têm o selo de Deus sobre a fronte. Olha que coisa interessante. Então, nesse período de juízo, aqueles que têm o selo de Deus não serão atacados. Porque nós já vimos lá na primeira trombeta que erva verde e árvore é símbolo do povo de Deus. Se na primeira trombeta o juízo veio primeiro no povo de Deus, aqui o povo de Deus é poupado. Aqueles que têm o selo de Deus na fronte serão poupados. Não vai acontecer nada com eles nesse período. Nós vamos estudar um pouco mais sobre o selo de Deus lá no capítulo 3 de Apocalipse. Nós já falamos um pouco lá nos 144.000 selados. Nós vimos que o selo de Deus é a lei de Deus. Nós vimos isso lá em Isaías capítulo 8, verso 16. O Espírito Santo sela as pessoas com uma lei de Deus, mas tem uma coisa mais específica ainda relacionada ao selo de Deus, incluída dentro da sua lei. E aqui fala que aqueles que têm o selo de Deus, a erva verde, a árvore, são poupados desses juízos que são parecidos como gafanhotos. No verso 5 fala que foi-lhes também dado que não os matassem, e sim que os atormentassem durante 5 meses. E o seu tormento era como o tormento de escorpiões quando fere alguém. Nós vamos ver já sobre esses 5 meses. Naqueles dias os homens buscarão a morte, não acharão, também terão ardente desejo de morrer, mas a morte fugirá deles. O aspecto dos gafanhotos era semelhante a cavalos, preparados para a peleja, e na sua cabeça havia como coroas, parecendo de ouro, e o seu rosto era como o rosto de homem. Tinha também cabelos como cabelos de mulher, e os seus dentes como os dentes de leão. Tinha couraças como couraças de ferro, e barulho das suas asas que fazia era como barulho de carros e muitos cavalos quando correm a peleja. Tinha ainda cauda como escorpiões e ferrão, e a cauda tinha poder para causar dano aos homens por 5 meses. E tinha sobre eles como seu rei o anjo do abismo, cujo nome era hebraico Abaddon e em grego Apolion. Então, todo esse contexto que nós vemos aqui, todas essas descrições, seguindo a linha cronológica da queda de Jerusalém, depois tem a queda do Império Romano do Ocidente, em 476. Depois temos a apostasia da igreja na terceira trombeta. E depois nós temos a supremacia papal na quarta trombeta. Na quinta trombeta, então, surge uma nação, um exército muito grande que vai atacar e danificar aqueles que se dizem cristãos, mas não têm o selo de Deus. Que vão atacar justamente aqueles que não seguem a lei de Deus. Esse poder só pode ser o poder do Império Muçulmano. Sobe a partir do ano 600 e pouco, no 7º século, uma nova religião. Uma religião que ataca a idolatria. Olha que coisa interessante. Essa religião é uma religião criada por Maomé, um profeta do islamismo, em que ele diz receber as orientações do anjo Gabriel. Olha só, ele diz que recebe as orientações de um anjo Gabriel, e esse anjo fala para ele recitar, e ele começa a recitar e ele recita o Alcorão. Então nós temos a verdade baseada nesse livro, os muçulmanos têm a verdade baseada no Alcorão. E quando ele cria essa nova religião, que é o Islã, que significa submissão a Deus, a Allah, ele começa a criar um exército. O Islã é uma religião também evangelizadora, assim como é o cristianismo. Eles começam a pregar o Islã, muitas pessoas começam a se converter, as tribos árabes se unificam, elas eram dispersas cada um por si. O Islã teve esse poder de unificar as tribos árabes, e por conta de uma passagem do Alcorão que diz que Maomé, numa visão dentro de outra visão, sobe aos céus em Jerusalém. Então Jerusalém passa a ser uma cidade sagrada do islamismo. E aí eles atacam Jerusalém para conquistar toda aquela parte da Palestina. E ali começam-se as cruzadas.
Então, todos esses simbolismos que nós temos aqui, dos gafanhotos, de todos os seus aparatos, simplesmente estão apontando para esse exército muçulmano. Se você pegar lá, você vai ver rostos de homem, barba, que na Bíblia o rosto de homem tem barba. Cabelos de mulher, cabelos compridos, os árabes tinham os cabelos compridos, os beduínos. Coroas são os turbantes, as couraças, armaduras, e os cavalos é a montaria, né? Todos esses símbolos para mostrar o exército muçulmano que começa agora a guerrear contra a Igreja Católica Apostólica Romana. Lembrando que a Igreja Católica Apostólica Romana é aquela que muda a lei de Deus. E ela é que é atacada por esse exército. Que aqueles que guardam os mandamentos de Deus são poupados, porque é aqueles que são selados. Uma coisa interessante que foi dito por um califa chamado Abu Bakr, nessa época do período das cruzadas, em que tem a guerra pela Jerusalém, ele fala aqui: quando travardes as batalhas de Alá, portai-vos como homens, nunca voltando as costas, mas que a vossa vitória não seja manchada com sangue de mulheres e crianças. Não destruas as palmeiras, nem queime as searas. Não corteis árvores frutíferas, nem matareis os animais, a não ser que tenhas que matar para o vosso sustento. Encontrareis no vosso caminho algumas pessoas religiosas que vivem nos mosteiros retiradas, e que desse modo propõem servir a Deus. Deixai-as e não a matai-as, nem destruais os seus mosteiros. Olha que coisa interessante ali, poupando a erva verde e as árvores, aqueles que têm o selo de Deus. Mas encontrareis outra classe de pessoas que pertencem à sinagoga de Satanás. Já vimos essa expressão. Olha só, um califa usando a mesma expressão bíblica. Sinagoga de Satanás. O que tem coroa rapada, fendei-lhes o crânio ou não lhe dei descanso enquanto não se tornarem maometanos ou pagar tributos. Isso aqui é Califa Abu Bakr que disse isso. Então, eles foram atacar justamente os cristãos da Igreja Católica Apostólica Romana porque eles eram os idólatras. E a religião islâmica não tolera a idolatria. Eles falam, inclusive, que não se deve adorar nem a Jesus Cristo, porque só existe um único Deus. Jesus Cristo é um profeta e não um Deus encarnado. Por isso que diz que obscurece também o sol, que é o símbolo de Jesus Cristo, nós já vimos lá de Joel. E olha que coisa interessante, mais para frente nós vamos tocar mais nesse assunto com relação à lei de Deus. O Mervyn Maxwell, que é escrito numa Nova Era segundo as profecias do Apocalipse, na página 256, diz que o islamismo garantiu aos judeus e cristãos uma boa dose de liberdade por serem estes o povo do livro. Notavelmente, cristãos guardadores do sábado sobreviveram na Armênia e na Etiópia, que foi toda aquela região junto com a Palestina em que os muçulmanos começaram a atacar. As cruzadas começaram no 11º século, no ano 1095, mais ou menos. Porém, aqui diz que eles tiveram domínio, foram dados o período de tempo para eles fazerem, aqueles que não têm o selo de Deus sofrerem, por 5 meses. Se você pegar o princípio dia-ano profético, 5 meses dá 150 anos. Você pode pegar isso daí como sendo uma misericórdia de Deus, porque nós estamos vendo que a trombeta são juízos parciais. Então 5 meses pode se tratar como tem um período de tempo restrito em que pode se derramar o juízo daqueles que não têm o selo de Deus, mas se dizem cristãos. Mas alguns estudiosos acreditam que esses 5 meses simboliza o período que vai no dia 27 de julho de 1299 a 1449, que é o período em que Otman invadiu a Nicomeia e que em 1449 o rei de Constantinopla rendeu submissão ao Império Otomano. Então, o Império Otomano, que é o Império Muçulmano, era liderado e tinha esse nome de Otomano porque era liderado por Otman.
E esse período de 150 anos iria-se de 1299 a 1499. Eu volto a dizer a mesma coisa que eu disse no vídeo anterior. Isso aqui é uma das interpretações. Esses 5 meses pode abranger outro período, mas que sim é nesse período das cruzadas entre muçulmanos e católicos apostólicos romanos. Nesse período diz que o Otman, que é o líder dos otomanos, iria liderar essas invasões muçulmânicas, islâmicas, para a Terra Santa, né, que é a terra de Jerusalém e toda aquela região. E olha que coisa interessante, fala que eles tinham ainda cauda como escorpiões e ferrão, e na cauda tinha poder para causar dano aos homens por 5 meses. Cauda na Bíblia é símbolo de mentira. Se você for lá em Isaías capítulo 9, no verso 15, mais do que mentira, tem um negócio muito forte aqui, que fala que o ancião, o homem de respeito é a cabeça, o profeta que ensina a mentira é a cauda. E Maomé nós sabemos que é o profeta maior do islamismo. Mas, segundo a Bíblia, apesar de ele dizer que está seguindo a Deus, ele está proferindo mentira. Por isso que fala que esses atacavam com a cauda e fazia ele sofrer danos por 5 meses. Então, através da mentira, lutando por causa de uma mentira, apesar de acreditar que estavam seguindo a verdade, eles causaram danos por 5 meses. E no verso 11 fala que eles tinham sobre eles como seu rei o anjo do abismo, cujo nome em hebraico é Abandon e em grego Apolion. Tanto em hebraico Abandon quanto em grego Apolion significa destruidor. E olha que coisa interessante, o nome Otman, que é da onde veio o Império Otomano, que depois surge ali naquela região, significa destruidor, aquele que esmiuça ossos. Olha como que todas as coisas vão se encaixando. Então, se nós seguimos toda a linha cronológica, se a partir do verso do capítulo no 8, na segunda trombeta, cai o Império Romano Ocidental, aqui na quinta trombeta cai o Império Romano Oriental, que é o Império Bizantino. O Império Romano Ocidental cai em 476, Roma Papal surge em 538, tudo isso depois de Cristo, mas a Roma Oriental ainda continuou de pé e com um imperador, tanto pagão, porém cristão, ali na cidade de Constantinopla. E quando Constantinopla se rende a Otman, que aí começa-se a queda de Constantinopla, que vai se dar em 1453, aqui nós vimos até 1449, ainda não chegamos em 1453, é quando começa a queda do Império Bizantino, o Império Romano Oriental. E aí ele fala no verso 12, o primeiro ai passou e eis que depois dessas coisas vem ainda 2 ais. Vocês perceberam que até aqui nós não tínhamos visto, até as trombetas, nós não tínhamos visto nenhuma consequência dos pecados da igreja apostatada. Nós vimos lá no capítulo 3, capítulo 2 da igreja de Tiatira, no verso 18 em diante, fala que ele estava tolerando aquela mulher Jezabel, que é uma mulher idólatra. Então nós vimos da igreja de Tiatira, se você perdeu, procura lá a explicação da carta da igreja de Tiatira, que é ali quando começa a entrar a idolatria na igreja. E nós citamos rapidamente as cruzadas, quando que fala no verso 22 que eis que a prosto de cama, bem como em grande tribulação, e os que com ela adulteram, caso não se arrependam das obras que ela incita. Então ele fala que esses pecados da igreja apostatada não iam ficar impunes, iam começar a ter consequências. E esses juízos vieram através dos muçulmanos, através do Império Otomano, que derrubam o Império Bizantino. Nesse período das cruzadas, nós tivemos 9 cruzadas. A Igreja Católica Apostólica Romana venceu apenas uma, só a primeira.
todas as outras cruzadas foram vencidas pelos muçulmanos. Por isso que ele fala aqui em Apocalipse que é um exército numeroso, que é um exército que quando passa parece gafanhotos, que fala que o barulho das suas asas era como o barulho de carros e muitos cavalos quando correm a peleja, e que causa muitos danos para esse povo que está morando ali naquela região da Terra Santa. E quando fala que eles iam procurar a morte e não iam achar, é porque naquele período a forma de se guerrear é através de sitiar as cidades. Eles faziam sítios, cercavam as cidades, não deixavam ninguém sair, ninguém entrar. O povo morria de fome. As batalhas não eram tão grandiosas como a gente vê no cinema. As batalhas só aconteciam quando as pessoas tentavam sair do cerco, do sítio, para batalhar com aqueles que estão sitiando lá fora. Mas geralmente se vencia pelo cansaço, que aí ninguém aguentava mais, porque já estava lá dentro há muitos meses sem comida, e aí se tornava numa situação insustentável. Por isso que nesse período de 150 anos foi o período em que aquele povo daquela região sofreu muito e procurou a morte fugiria deles. Na semana que vem nós vamos continuar vendo, então aqui nós temos que passou o primeiro ai, semana que vem nós vamos ver o segundo ai, que é a sexta trombeta, vamos ver até onde isso vai dar. Nós temos mais uma profecia de tempo aqui na sexta trombeta e vamos chegar numa data muito conhecida que nós já falamos, que a partir dessa data nós vamos dar um pontapé para o capítulo 10, para nós entendermos o capítulo 10. Eu sugiro que você reassista os vídeos anteriores sobre as trombetas para entender melhor essa quinta trombeta e também reassista os estudos que nós fizemos sobre as 7 igrejas, que lá nós comentamos algumas coisas sobre isso, o surgimento da igreja, a apostasia da igreja e o sofrimento da igreja também com os muçulmanos através das cruzadas, que é um pouco mais detalhada aqui na quinta trombeta. Que a graça e a paz de Cristo esteja com cada um, esteja aqui conosco no próximo vídeo. Um feliz ano novo, na medida do possível, mas que a graça e a paz de Cristo possa estar nos protegendo, sua santa mão esteja conosco, para que nós possamos continuar aqui estudando as suas profecias. E, como nós sempre falamos entre nós aqui do canal, que esse seja o ano da volta de Jesus e nós possamos estar preparados para a sua vinda. Até uma próxima, se assim o Senhor permitir.